O céu de Cachoeiro. Começando mais um bate-papo do projeto Cachoeiro de Memórias, um projeto que é organizado pelo Arquivo Público Municipal de Cultura, Sala Evandro Moreira. Nesse período da festa de Cachoeiro, nós temos uma conversa, um bate-papo, tanto com o cachoeirense presente, como com o cachoeirense ausente. E nessa conversa de agora, nós estamos recebendo aqui o cachoeirense ausente de 2024, o Écio Barbosa Fraga. Esse título recebido de cachoeirense ausente faz parte de uma tradição de mais de 80 anos, criada pelo jornalista cachoeirense e poeta Newton Braga, que é oferecida a um cachoeirense que se destaca profissionalmente em outras cidades. E este ano, o Écio foi eleito com a maioria dos votos das instituições cachoeirenses que são inscritas para essa eleição. O Écio tem formação em medicina, é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Urologia, ainda em Cachoeiro, foi atleta do Estrela do Norte Futebol Clube e reside desde a década de 1980 na cidade de Belo Horizonte. Écio, seja bem-vindo à nossa festa de Cachoeiro, a Cachoeiro mais uma vez, nessa semana de tantas festas, tantos encontros, tantos abraços, de tantas lembranças. E começando a nossa conversa, conte um pouquinho qual é a sua lembrança mais antiga de Cachoeiro. Nossa, a minha lembrança mais antiga de Cachoeiro talvez seja o jardim de infância, a mais antiga, né? Porque a minha mãe, talvez por eu ter um espírito muito proativo e dinâmico, talvez, eu não sei se era até arteiro, minha mãe me dispensou de casa, vamos dizer assim, no jardim de infância para eu dar sossego a ela em casa, né? Então eu cheguei no jardim de infância com 3 aninhos de idade, sob os auspiciosos cuidados da minha querida tia Flora Ceoto. Então ali comecei as minhas histórias de Cachoeiro, onde eu vi as minhas primeiras garatujas, minhas primeiras artes, minhas primeiras corridas independentes, né? Então acho que tudo começou no jardim de infância. Ali começou realmente começaram as minhas primeiras lembranças de Cachoeiro, né? Naquele pátio do jardim de infância onde hoje é o SEAC. Ali nós tínhamos um mini zoológico, um parque espetacular, uma criação muito amistosa com os coleguinhas que iam chegando também. Então ali eu criei o meu espírito de coleguismo, de amizade, de fraternidade, né? de agregação e de cidadania também, eu acredito. Como era viver em Cachoeiro naquela época? Olha, Cachoeiro, quando eu comecei a me integrar mais na sociedade de Cachoeiro, né, era uma cidade menor do que é hoje, lógico, bem menor, e era uma cidade muito mais conhecida entre nós mesmos, né, entre os meninos de um bairro, de outro bairro, né? Então era muito futebol de rua, de terreno baldio. Então eu acho que eu tive uma infância muito boa. Estudei aqui ao lado aqui do Fraternidade Luz, onde hoje é o Guimarães Rosa, onde é a casa da maçonaria. Então eu comecei também meus primeiros anos escolares ali logo a seguir do jardim de infância. A minha infância em Cachoeiro foi em beirada de rio, em campinho de futebol, né? Foi com os amigos e muita integração, né, com todas as famílias. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, então nós tínhamos sempre uma atividade muito grande, né? Eu tenho muita saudade daquele tempo, junto com meus irmãos e meus amigos. O Rio Itapemirim faz parte
tanto da cidade quanto das nossas vidas, né? E qual é o Rio Itapemirim na sua infância? Olha, o Rio Itapemirim tem excelentes lembranças, né? O Rio Itapemirim, primeiro, ele me traz uma lembrança de muita liberdade e de muita surra que eu levei também, porque mamãe não gostava que a gente tomasse banho de rio, mas eu ia lá tomar banho de rio, então quando ela sabia que a gente tinha tomado banho de rio, ela corrigia. Mas era uma liberdade muito boa, porque eu morava ali ao lado do tio de guerra e tinham muitos terrenos ainda com casas vagas, né? não tinham casas, construções ainda, então a gente tinha muita liberdade em ficar e nos divertirmos por ali. Então o Rio Itapemirim para mim ele tem um significado muito grande, porque eu tenho lembranças de enchentes, tenho lembranças de muita pescaria, dos amigos que nós brincávamos na beira do rio, e o rio, a própria história do rio dentro do contexto histórico do Cachoeiro, né? Então isso tudo foi crescendo junto comigo também. É uma lembrança que não tem como se apagar, eu acho que eu vou morrer com ela, claro que não tem jeito. E na Ilha da Luz? Você chegou a frequentar? Vocês iam lá na ilha? Sim, não era comum, né? Nós íamos da Ilha da Luz porque já era um pouco distante da minha casa, né? E nós não tínhamos muitas facilidades para ir na Ilha da Luz. Ilha da Luz eu já fui mais depois, eu já estava no segundo grau, no primeiro grau, né? Que eu saí do primário, fui para o ginasial. Na época do ginasial, sim, que eu já estava no polivalente, foi a primeira turma de polivalentes que se formou em Cachoeiro. Aí eu comecei a frequentar mais a Ilha da Luz, com eventos, com amigos que moravam na região, então comecei a frequentar. Era também da mesma forma, a gente ia lá e tomava banho de rio ali também. O rio sempre estava na vida da gente, não tinha como a gente fugir disso, né? Você chegou de alguma forma a ter alguma relação com o trem, a linha de trem? Bom, a linha de trem tem umas memórias excelentes. A linha de trem, ela passava por trás da minha casa, né? Eu morando na Pinheiro Júnior, o trem passava na rua de cima, e a minha avó morava na rua Siqueira Campos, que era uma rua exatamente paralela à linha do trem também. Então, eu tinha um tio de guerra, que a gente ficava brincando ali naquela quadra do tio de guerra, e as lembranças eram que a gente pegava tampinha de Crush, de Coca-Cola, aquelas refrigerantes da época, Fanta, tal. Pegava a tampinha e colocava na linha do trem, quando minha mãe ficava possessa, porque a gente colocava na linha do trem para fazer o zune, sabe? Era uma tampinha que o trem passava, amassava a tampinha, a gente furava e fazia o zoom para ficar cortando. De vez em quando cortava um e outro. Aí era aquela surra porque você tinha feito aquela coisa. Então tinha muitas correções, mas muitas lembranças que marcaram. Nós não tínhamos computador, não tínhamos celular, então nossas lembranças eram brincadeiras de quintal. Eram brincadeiras realmente de terreno baldio, né, de casas de amigos, de quintal de amigos. Era muito bom. Acho que são as lembranças que a gente tem da infância da gente. Essa é uma coisa que eu fico com muito pena dos meus sobrinhos, é que já são da geração do celular, né? E acabam não vivendo aquilo que a gente viveu. Exatamente. Que na época que não tinha celular. Eu acho que nós vivemos melhor. Vivemos. Nós vivemos melhor, com certeza. Eu acho que nós temos hoje uma dificuldade muito grande de segurança, coisa que nossos pais não tiveram. Então hoje eu tive 2 filhos, já são adultos, né? São médicos também, já estão junto comigo. E eu fico não com pena, não com dó, porque eu cuidei muito também, eu e minha esposa nós cuidamos para que eles tivessem uma infância segura. Mas por outro lado, eu tive muita pena, né, deles não terem vivido o que eu vivi, porque eu vivi em fazenda com meu pai, andei muito a cavalo, mexia com animal, sempre tendo animais do lado da gente na fazenda. Eles nunca tiveram isso, tiveram, mas não da maneira que eu tive. Então isso daí, para mim, me traz assim, poxa, por que eles não viveram? Mas a própria evolução mesmo que levou, que nos trouxe a informação, a tecnologia, nos obrigou a fazer isso, né? Eu acho que a própria segurança, de maneira geral, ela é precária, e nós então perdemos com isso, ou eles perderam com isso.
né? Isso nos preocupa muito também. Avançando um pouquinho, você já lá em Belo Horizonte, trabalhando, morando, com a sua família lá, qual é a sua frequência de retorno à Cachoeira? Você consegue, pelo seu trabalho de medicina, que a gente sabe que é bem complicado, você consegue vir a Cachoeiro? Leva muito tempo? Como que é a sua relação hoje com a cidade? Olha, quando eu saí de Cachoeiro, eu saí com 15 anos para 16 anos, eu saí para o Rio de Janeiro, assim como o nosso querido Milton Braga também teve um caminho mais ou menos igual ao meu, que depois ele foi para Belo Horizonte também, retornou a Cachoeiro, e eu não tive essa sorte do Milton Braga de retornar para Cachoeiro, né? Mas enfim, a minha vida teve que andar. Eu acho que a minha vida em Cachoeiro, ou fora, né, daqui, o que eu levo daqui é o meu aprendizado, né? O meu aprendizado da escola, o que eu tenho, é isso. Eu acho que não tem. Eu levo uma história daqui para fora que eu tenho que. Eu não pude parar, né? O meu retorno a Cachoeiro, ele se tornou frequente quando eu tive mais liberdade lá fora no meu trabalho. Então eu venho sim, com certeza, porque meu pai faleceu em 2016. Então eu tinha uma frequência maior de vir aqui. Agora eu sou com uma frequência um pouco mais também mais fácil de eu vir aqui, porque minha mãe também está mais idosa, eu venho a cada 2 meses mais ou menos. Eu tenho casa em Iriri também, que é aqui na praia, então eu estou com um pouco mais de facilidade. Antes era mais difícil, porque eu estava em fase de formação, em fase de evolução, em fase de crescimento, de sedimentação, onde eu morei. Fui para fora também, passei um tempo na Espanha estudando, voltei, fui para o Rio também de novo, voltei. Então hoje eu me estabeleci em Belo Horizonte, a minha frequência hoje eu espero que seja mais a miúde, mas ainda não é do jeito que eu gostaria que fosse. Verdade. E como foi? O que você sentiu? O que você pensou quando chegou até você o resultado da eleição que te deu o título de cachoeirense ausente? Eu vim falando agora, estava vindo para cá, comentando exatamente isso no carro com os amigos que estão comigo aqui, e eu comparei como se fosse um ente querido que estivesse no leito, à beira da passagem, e que você está sempre esperando uma coisa, mas quando chega a notícia você assusta, não é? Então, em decorrência do que veio acontecendo do processo todo, eu não digo que eu fui eleito cachoeirense ausente número 1, eu fui indicado, porque eu acho que a partir do momento que eu fui lembrado para cachoeirense ausente, eu já me senti extremamente lisonjeado, extremamente emocionado, eu me senti envaidecido, engrandecido por ser um cachoeirense que com certeza eu fiz alguma coisa e estou fazendo alguma coisa, né? Mas eu acho que o que me marcou muito foi que eu estava exatamente no meio de uma consulta, eles me avisaram antes, olha, tal hora você vai receber uma ligação se você for indicado. Eu já estava esperando, eu estava com um paciente que realmente houve um atraso na consulta, e ele viu o meu estado de emoção quando eu recebi a notícia. E eu fiquei meio que parado. Ele perguntou, aconteceu alguma coisa, doutor? Após o telefonema? Não, a coisa foi muito boa. Foi melhor do que eu estava esperando. Foi isso. Então eu me senti extremamente emocionado. Isso aqui, como o que está acontecendo aqui desde que eu cheguei em Cachoeiro, é uma emoção atrás da outra. Eu estou emocionando e estou muito satisfeito, muito feliz. Como foi o dia de ontem? O dia de ontem foi, eu categorizei o dia de ontem como intenso, muito intenso. Intenso não de trabalho, de emoções, né? Como o nosso Wagner falou antes, são muitas emoções, né? O querido Wagner cachoeirense presente. Me marcou muito ontem
me marcou muito ontem a chegada, né? Quando eu cheguei lá no trevo ali da Tucumirim, e aquela banda tocando, os amigos todos em volta, amigos que eu vejo sempre. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte comigo: você é o cachoeirense ausente mais presente que eu já vi na minha vida. Então ele estava lá, ele me abraçou, outros vieram, e amigos que há muito eu não via também. Então me marcou muito, são muitas emoções. O dia de ontem finalizou, obviamente depois na praça que nós passamos lá, aqui no Centro Operário, e teve uma passagem ali especificamente que me marcou muito, me arrepiou. Qual foi a passagem? Na hora do canto do coral, que eles cantaram a música do cachoeirense ausente, o hino do cachoeirense ausente, ele diz o seguinte: só quem sabe o valor da saudade, ou o sentimento da saudade, é quem sai de Cachoeira. Isso a gente está aqui conversando, né, com o cachoeirense ausente na sala da casa dos Braga, na sala aonde o Newton, que criou essa homenagem em 1939, né, e o primeiro cachoeirense que recebeu a homenagem foi em 42, mas foi criado junto com a festa em 39, onde o Newton viveu. Então eu acho assim, fazer esse bate-papo aqui na casa da família, na sala da família, faz parte, eu acho que desse sentimento, dessas emoções que são as emoções das tradições da festa de Cachoeiro, né? E em 2021 nós estávamos organizando algumas coisas do Newton, que estava com a sobrinha dele na casa dela no Rio de Janeiro, e que ela doou depois, né, para casa. Está aqui toda a documentação que tinha, né, os documentos que o Newton tinha, seus escritos, seus guardados de jornais. Então todos retornaram para casa, e quando ela estava mostrando para a gente toda essa documentação, né, achou um jornal que foi publicado a letra do hino, né, do cachoeirense ausente, e ela cantou para a gente o hino. E aí a gente disse: poxa, temos que voltar com esse momento de cantar o hino. Nós trouxemos de volta o hino, e foi apresentado para o Adilson Dillon, que é o maestro do coral Vozes de Cachoeiro, e eles regravaram agora no início desse ano, e cantou para você. E realmente foi um momento lindo da cerimônia. Para Cachoeirense ausente, é a primeira vez. Mais um motivo para eu me sentir extremamente envaidecido com isso. O simples fato do meu nome estar entre esses cidadãos de Cachoeiro, esses nomes de Cachoeiro, que levaram o Cachoeiro para fora dos seus limites, como Wilton Braga, Rubem Braga. Rubem Braga é muito lembrado em Belo Horizonte porque ele foi cronista do Diário Oficial, do Estado de Minas. Quer dizer, são pessoas assim que estão numa lista extremamente elevadas, né? Então são pessoas que trouxeram muito para Cachoeiro, né? Roberto Carlos Imperial, né? O simples fato de eu estar aqui, lembrado no meio deles, eu não quero jamais me comparar com eles, mas já é uma satisfação, é um prêmio para mim, né? E eu espero estar me tendo essa responsabilidade com vocês, né, de levar o nome de Cachoeiro eternamente para fora dos seus limites também. Eu acho que eu comentei hoje mais cedo na secretaria que o Newton deve estar muito feliz com o que aconteceu ontem, né, com vocês, os representantes, né, cachoeirense ausente, presente, e ainda eu tenho mais certeza agora quando você fala que uma das suas emoções mais fortes ontem foi quando você chegou e encontrou todos os seus amigos.
já que a ideia do Newton era justamente essa. Exatamente. Justamente essa. Reencontro dos amigos. Então, assim, isso é muito representativo, né? Isso é muito a ideia do que é ser cachoeirense ausente. Né? Mas, veja bem, Simar, isso quando você fala de só sabe o valor da saudade que ele sai de Cachoeiro, é muito forte. É muito forte. E a gente sabe como é que é isso. É um negócio muito difícil. Eu tive algumas oportunidades de sair de Cachoeiro e trabalhar fora, mas não tive coragem não tive coragem de resolver ficar e aqui fazer as coisas, mas gosto muito de viajar e gosto mais ainda de retornar, de estar voltando para saber que eu estou indo para Cachoeiro, que eu estou voltando para Cachoeiro. O retorno é sempre mais agradável, eu acho. E isso traz em algumas pessoas que não são cachoeirenses, essa coisa que é difícil deles entenderem, que é esse bairrismo cachoeirense, né? Um sentimento que só quem é daqui sabe o que é esse. Eu acho que isso aí, isso tá já, o cachoeirense é imbuído disso, ele é incrustado disso, do bairrismo. Se você falar mal de cachoeirense lá fora, você vai arrumar uma confusão. Você vai arrumar uma confusão. Então, isso que a gente está conversando aqui agora sobre bairrismo, isso não é novidade para ninguém. Isso aí já é de longa data. Você não pode. Ontem a gente estava comentando sobre a capital secreta do mundo. Não é a secreta mais aberta que eu conheço. Mais conhecida. Mais conhecida. Não existe nada de secreto aqui, não. Né? Secreto só porque ela talvez não seja a capital, mas ela é a capital do mundo. Né? Por onde você vai achar um cachoeirense totalmente engajado em ser cachoeirense. Sim, e alguém que conhece, ou conhece Roberto Carlos, ou conhece o Rubem Braga, Raul Sampaio, ou Raul Sampaio, ou Sérgio Sampaio, ou Carlos Imperial, ou Luz Delfeu. Quer dizer, né, isso a gente está falando, né, dos mais antigos, né? Tem os outros mais jovens, né, que também estão aqui, estão ali, estão trabalhando lá, então sempre tem alguém conhece alguém que é de Cachoeiro, né? É capital secreta, mas realmente de não é verdade? Não é. Não é. Eu acho que é um título extremamente agradável, a gente se sente super confortável em falar que é a capital secreta do mundo, mas é um secreto que está no nosso coração, né? Porque para todas as pessoas alguém tem que saber onde é Cachoeiro, onde fica Cachoeiro. É verdade. Porque senão nós não vamos ficar tão à vontade, não. É verdade. Nós temos que saber. É a cidade do Roberto Carlos. Não, mas pode ser do Newton Braga, do Rubem Braga, né? Da Luz Del Fuego. Cada setor, eu acho que a gente está exportando alguém naquele setor. Exatamente. E sobre o restante da semana, o que você está esperando? De novo, muitas emoções, né? Falei agora, hoje nós vamos ter agora à tarde aqui, eu estou convidado para ir no Campo Estrela, onde eu joguei, né? Com o seu Zezinho, comecei meus primeiros treinamentos assim, mais conhecedores de como você vai jogar um futebol, se posicionar no campo de futebol, então eu vou ali agora, tem uns meninos ali. Dali então depois vamos para o Liceu, tem lá o coral com o maestro, e depois então à noite estou esperando a terça-feira nobre, né, que nós vamos lá fazer as apresentações com o Instituto do Newton. Enfim, hoje eu acho que vai ser um dia também intenso como o de ontem, também de muitas emoções, e eu espero de que além disso rever muitos amigos também. Porque ontem eu quis citar todos os professores que me veio na cabeça, mas eu tenho certeza que alguns estarão lá que já combinaram comigo lá. E realmente é muito bom isso que você falou sobre o que o Newton Braga idealizou em 1969 e que fez acontecer em 42, foi o reencontro de amigos. E é o que eu espero isso hoje lá, reencontro de amigos, né? É isso que eu quero, é isso que eu acho que eu tenho que preservar, e é o que eu sempre preservei na minha vida.
né? Eu tenho uma frase assim, não é frase, mas é um comentário, né? O meu sogro também era médico, lá em Belo Horizonte, faleceu ano passado. E ele falava assim: eu não gosto de andar com você em Belo Horizonte. Eu disse: doutor Vicente, mas por que o senhor não gosta de andar comigo em Belo Horizonte? Porque você parece um pau de enchente, só sou o pau de enchente do Rio Itapemirim, doutor Vicente. Por quê? Porque você vai agarrando em todas as margens, todo mundo se encontra, você para, você conversa, você não consegue andar, porque você sempre tem um amigo, mas eu não sou nem daqui. Pois é, mas eu não entendo como é que você conversa. Então, isso é o que é o espírito cachoeirense. Isso aí, sábado, você vai ter muito isso de novo. Porque de manhã tem um desfile cívico, escolar, que também junta muita gente na Praça João Monteiro. Muito lá. Depois, no início da noite, tem a Praça Vermelha, que é outra grande reunião de amigos. E à noite tem o baile. E depois ainda tem um baile para amanhecer até o dia seguinte. Você sabe que isso para mim não é dificuldade, isso para mim é solução, né? Porque o reencontro com amigos rejuvenesce, floresce, né? Anima, revigora e dá proatividade na gente. Né? Então isso para mim não é problema, não é dificuldade, eu só vou me sentir bem. Né? Não tem nada que vá melhorar mais a minha vida do que estar no meio desse tipo de situação. Show! Bom, nós estamos encerrando o nosso bate-papo com Écio Cachoeirense ausente 2024. E para terminar, vamos encerrando com uma mensagem final. E o Écio, deixa uma mensagem para os cachoeirenses que vão assistir esse vídeo. Bom, a minha mensagem para o cachoeirense, eu diria que eu gostaria que fosse para o cachoeirense jovem, né? Porque eu acho que os que já estão na frente, como eu, já venceram a vida, eu acho que já têm a sua vida estruturada. Então eu queria deixar uma mensagem aqui para o pessoal, para o cachoeirense jovem, que se vocês algum dia fizerem alguma coisa, ou aqui em Cachoeiro, ou em qualquer lugar que você for, mesmo fora dos limites de Cachoeiro, que faça bem feito, né? Que faça com amor, que faça com carinho, que faça com metas, né? Porque realmente isso vai engrandecê-los. Eu saí de Cachoeiro com uma meta de ser médico, consegui. Depois então eu consegui fazer com que eu, com recursos próprios, porque meu pai não tinha condição, né? São 6 filhos, ele teve muita dificuldade, mas era uma dificuldade controlada, só que ele não teve aquela facilidade de me colocar nos locais que eu gostaria de estar. Por exemplo, ele não conseguiu me ajudar a sair do país para poder estudar, fazer algum curso, e eu consegui. Por quê? Porque eu coloquei metas. Então eu acho que isso é muito importante. Hoje eu sou cirurgião robótico. O que é isso? Eu nunca imaginaria na minha vida que de onde eu saí, de uma escola de medicina que era uma escola tradicional, que naquela época, 40 anos atrás, eu comecei com a medicina tradicional, cirurgias normais, aberta, chegar num ponto que eu cheguei de ser um cirurgião robótico. Isso é o que eu estou colocando para as pessoas mais jovens que estão vindo aí. Não deixem de pensar que vocês não conseguem, vocês conseguem, né? E que vocês coloquem meta na vida de vocês, que vocês sejam aquela seta saída do arco de Cachoeiro, que vocês não saibam onde vocês possam bater, mas coloquem meta nas suas vidas, né? E vocês vão conseguir. Então, o meu recado para o cachoeirense é esse, principalmente para o cachoeirense jovem, porque eles vão conseguir. Eu acho que isso aí é uma orientação que eu dou para os meus residentes, inclusive eu dei para os meus filhos, né? Que vocês façam a coisa bem feita, com meta e com dedicação e com obstinação. Obrigado. Querido, muito obrigado. Adorei o papo e aqui na casa de Milton Hugo e Rubem Braga, né? Eu estou muito satisfeito, muito obrigado, gente, muito obrigado. E estou muito feliz com o título Cidadão Cachoeirense 24, número 1 24. Muito obrigado. Show. Obrigado. O céu de Cachoeiro.